todos. Aqui é o pastor Edmilson Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus Getsemane, em São José dos Campos, São Paulo. Hoje nós vamos abordar o tema Maria, Mãe de Jesus e seus filhos. Para isto, eu vou ler aqui um texto da Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2, do versículo 4 ao versículo de número 7. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Nós vemos aqui, nesse texto bíblico, no versículo de número 7, que Maria deu à luz ao seu filho primogênito, quer dizer, o seu primeiro filho. Então a Bíblia está afirmando que Maria, depois que Jesus nasceu, ela teve outros filhos. Nós vemos isso também no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 6, do versículo 1 em diante. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se neles. Nós vemos também nesse texto bíblico, que aqui enumera até os nomes dos irmãos de Jesus. Cita aqui, Tiago, José, Judas, Simão, e faz referência às suas irmãs, né? Nós também vemos no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 12, versículo de número 46. Diz assim a Bíblia: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo-lhe falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, e irmã e mãe. Então Jesus, respondendo àquela pessoa que foi comunicar-lhe que Maria e os seus irmãos estavam aguardando ali de fora, porque uma multidão cercava Jesus nessa casa, então não tinha acesso a Jesus, a Maria, sua mãe e seus irmãos, e mandaram chamar-lhe Jesus, e Jesus respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? Senão esses que fazem a vontade de meu Pai, esses sim são minha mãe, minha irmã e meu irmão. Então Jesus estava aqui, a Bíblia estava fazendo referência a Maria, mãe de Jesus, e aos irmãos de Jesus. Nós também vemos, amados, que lá em Atos capítulo 1, versículo de número 14, diz a Bíblia que tinha 120 pessoas reunidas no cenáculo, obedecendo a palavra de Jesus. Jesus ali na sua ascensão, antes da sua ascensão, subida ao céu, ele disse para os seus discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. E tinham então 120 pessoas ali em Jerusalém, no cenáculo, e dentre essas 120 pessoas estavam algumas mulheres e Maria, mãe de Jesus,
e seus irmãos. Então, Maria ali, na descida do Espírito Santo, ela estava como serva de Jesus, obediente à palavra do Senhor Jesus. Nós também vemos aqui em Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 19, o apóstolo Paulo fazendo referência aqui a Tiago, irmão do Senhor Jesus. Diz assim a Bíblia, palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas: e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor Jesus. Então, amados, eu também quero acrescentar aqui que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5, que há só um mediador, só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então eu quero dizer, segundo essa palavra que eu recitei aqui da Bíblia Sagrada, que Maria não é mediadora. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Também diz a Bíblia Sagrada em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 1, filhinho, rogo-vos que não pequeis, mas se porventura pecares, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então eu quero dizer diante disso, que eu explanei agora, que Maria também não é advogada. Nós temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo o justo. Eu quero fazer aqui um convite para vocês. Recebam Jesus no seu coração como o seu Senhor e o seu Salvador e viva com Deus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e até segunda-feira que vem, em nome de Jesus.